Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 20 de agosto, né? Aula de quinta-feira, turma F tarde. Vamos falar hoje sobre a nossa ferramenta de trabalho, ou seja, o SolidWorks, né? Um instrumento de desenho que a gente vai utilizar como plataforma para tanto desenvolvimento quanto formatação dos documentos e assim por diante, daquilo que a gente vai discutir dentro da disciplina, né? Toda a parte de desenho. Legal. Antes da gente começar a falar com o software, sobre o software, né? Quero falar com vocês sobre a versão estudantil. Então, eu tenho que só olhar se, acho que não foi enviado para vocês ainda, mas eu libero aqui para envio. Vocês vão receber por torpedo um código de ativação, o serial, né, número do software. E lá no nosso material didático, então se você entrar lá no AVA, por exemplo, aqui, ó, dentro da nossa disciplina de quinta-feira, né, que a gente distingue a aula de terça teórica e de quinta prática. Então, se você olhar aqui, ó, na nossa aula de quinta-feira, tem já todo o material da disciplina aqui, né, a apresentação do SolidWorks. Então, tem a apresentação que a gente está mostrando, esse PowerPoint de fundo. Essas pecinhas aqui, já já a gente vai discutir elas, ok? E tem aqui, ó, roteiro de instalação do SolidWorks. Então, quando você abrir esse roteiro lá, vai ser esse documento. Dentro desse documento, ele fala aí uma apresentação e dá o passo a passo para a instalação, tá? E aí vai chegar um momento lá da instalação que ele vai pedir um serial number, né? O número de série lá da sua licença. E essa série, esse número vai ser enviado por torpedo para cada um de vocês, tá? Então fiquem tranquilos aí que vocês devem estar recebendo, eu não sei se hoje ou amanhã, acho que amanhã deve dar para enviar aqui os códigos. Para vocês baixarem, tem o link lá, ó, que vocês vão entrar, né? Vai abrir uma página. Nesse link, você vai escolher, apesar da documentação estar falando 2020, tá? Tem algumas máquinas aí que podem sofrer um pouquinho com 2020, 2019. Então, qualquer um que você pegar a última versão do ano, por exemplo, se você pegar o 2018, 2018 é SP5, né? Se você pegar o 2019, 2019 é SP5. O 2020, ele está no SP4 aqui, ó, que se você olhar, a última atualização dele foi em agosto, ó, 4 de agosto, ok? Então, eu recomendaria instalar o 2018, porque o 2018 é a mesma versão que a gente está na universidade hoje, tá? Mas se alguém quiser colocar o 2020, não tem problema. Então, a nossa licença, ela pega essas versões. Eu aconselharia vocês instalarem o 2018, tá? Por quê? Porque o que você desenhar na aula, aqui em casa, desculpa, na sua máquina, a gente vai poder abrir lá na universidade, lá no laboratório, quando a gente estiver presente lá em alguma atividade. Tranquilo? Qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo aqui nos grupos. Aí o 2018 é SP5, né, professor? Isso, a última atualização, que é o SP5, Certo. exatamente. Essas atualizações de SP4, SP3, é só correção de bug, né? Algum errozinho que aparece, eles colocam um up aí para corrigir. Então, lá no material didático já tem um roteiro, aí eu espero só para vocês aguardarem aí chegar o serial para vocês instalarem. Então, fim de semana aí dá para vocês fazerem já alguma coisa bacana. Outro detalhe interessante, quando você baixar lá no site, aqui, ele vai vir um arquivo compactado. Pessoal, teve alguns alunos que me relataram um problema quando descompactam ele. Geralmente, o que está dando certo é o WinRAR, tá? Tem vários descompactadores aí, né? E aí o WinRAR foi que descompactou completo e deu certo. Porque dependendo do descompactador que você usar, a hora que você estiver instalando, ele vai falar que falta um arquivo. Na verdade, não falta o arquivo. Ele não foi corretamente descompactado lá. Aí ele não acha o endereço, tá? Então, a gente vai discutindo aí qualquer coisa aí pelo grupo de WhatsApp mesmo e vai alinhando o direcionamento da instalação. Tranquilo? Então, só minimizar esse aqui. Então, quando vocês abrirem o software lá, essa vai ser a cara dele. Vamos falar algumas funcionalidades muito interessantes dele hoje, na aula de hoje, mostrar para vocês. Primeiramente, toda vez que você abre o software, ele faz uma varredura no seu computador. Em que sentido? Em sentido de adequá-lo à capacidade do hardware que você tem lá. Então, ele é um software que trabalha praticamente assim,
em conjunto para ter o melhor desempenho máquina, software e hardware, podemos falar, né? Então, ele vai fazer lá uma verificação e ver se está tudo ok para poder funcionar o software lá no trabalho. Então, a gente vai receber, vocês vão receber aí a versão estudantil. Qual é a diferença da versão estudantil para a versão profissional lá que tem na indústria? Pessoal, nenhuma. Na verdade, tem uma diferença, tá? A versão estudantil, a partir do momento que você desenha nela e você salva o arquivo, se você pegar esse arquivo e abrir em outro computador que não seja uma versão estudantil, ele vai dar um aviso na hora da abertura, falando que aquele desenho, aquele componente foi desenhado no SolidWorks versão estudantil e que essa versão pertence à Universidade de Fortaleza, somente isso. E também, se você gerar um documento técnico lá e imprimir, sai uma marca d'água na impressão, falando que é um produto educacional vinculado à Universidade de Fortaleza, somente isso, tá? Mas de funcionalidades são as mesmas do software profissional lá, do software instalado numa empresa. Ou seja, não tem distinção por ser estudantil ou por ser empresarial. Na verdade, eu acho que o estudantil é até mais aberto do que o profissional, porque o profissional você compra pacotes, né? E aqui ele vem completo para a gente. Tranquilo? Então, já a gente vai falar especificamente do nosso software, ok? Antes de falar do software, eu quero conversar com vocês em relação à história dele, né? Como foi a evolução, algumas características do desenho, né? Auxiliado por computador, o desenho CAD, né? O software CAD em si, e também falar algumas características sobre desenho, sobre estratégia de desenho. Mas vamos em partes lá. Então, primeiramente, o SolidWorks é um software CAD, né? O que são softwares CAD? O AutoCAD é um software CAD, o SolidEdge é um software CAD, o CATIA é um software CAD. A simbologia, o significado do CAD nada mais é do que desenho auxiliado por computador, desenho assistido por computador, né? Então, ele é uma ferramenta que auxilia você no desenvolvimento do seu componente, do seu projeto mecânico, né? Logicamente, existem as plataformas elétricas e assim, mas nosso foco aqui é mecânico. E aí ele foi desenvolvido pela própria SolidWorks na década de 90, 93 ali, 95, né, ele rodando. E em 1997 ele foi adquirido pela Dassault Systèmes, é uma empresa francesa, detentora de diversos softwares, não só na área de desenho, CATIA, SolidWorks, né, são deles, mas tem diversos outros softwares associados à engenharia. Então é uma empresa com diversos softwares, um deles hoje é o SolidWorks, até hoje. O SolidWorks, ele é um software de parametrização, né, que trabalha com formas hoje tridimensionais, mas lá nos seus primórdios, lá quando ele começou, os softwares, não só ele como os demais, eram softwares bidimensionais, de duas dimensões. Ou seja, você trabalhava no âmbito plano. Coloquei duas imagens aqui da era inicial do SolidWorks, mas você vê aqui, você fala, essas peças elas são tridimensionais. Na verdade, são desenhos bidimensionais que o software já fazia uma falsa ilusão de terceira dimensão. Então ele gerava ali uma vista de perspectiva, né, do nosso componente, da peça, mas isso aqui era uma peça plana, uma peça chata, um desenho plano, né? E aí com a evolução do software, conforme ele foi andando, vieram outras versões e atualizações, né, tipo otimizações do projeto. Então aqui em 97, por exemplo, se você olhar aqui, parece uma peça tridimensional, mas ele ainda é bidimensional, tá? 2000 para 2005, eu comecei a usar o SolidWorks na faixa de 2002, 2004, mais ou menos, na época, né? E antigamente eu usei essa versão aqui, 2000, muito interessante, foi o up dele de você sair das duas dimensões, da segunda dimensão para a terceira dimensão. Então, de lá para cá, o conceito de desenho assistido ou auxiliado por computador mudou. Hoje, nós não pensamos mais no nosso componente em duas dimensões. A gente não pensa nas vistas dele. A gente pensa no nosso componente em estado real, físico, montado. Caso necessário, a gente gere as vistas lá para o detalhamento técnico. Quando eu falo assim, por que caso necessário? Porque você pode trabalhar hoje com outras ferramentas, por exemplo, o CAM. O que é o CAM? Nada mais é do que a associação à manufatura. Você vai pegar o seu desenho, o seu software vai conversar com outro software de um outro equipamento, lá um centro de usinagem, um comando numérico, ou até mesmo uma impressora 3D,
e vai materializar a sua peça entre si na comunicação. A gente não precisaria de detalhamento técnico, né? Mas se a gente vai ver mais para frente. Mas nessa época aqui, ó, quando você olhava o software já na terceira dimensão, ele não era tão atrativo. Se você olhar esse desenho, por exemplo, entende ele mais ou menos quem conhece acerca do assunto. Por quê? Para você interpretar que isso aqui era um disjuntor, aqui um canal de Bornes, né, um trilho aqui de fixação. Então ele era um bloco cinza, você conseguia ver ele na isometria, mexer ele no tridimensional, mas não tinha resolução, não tinha qualidade. Com o tempo ele foi evoluindo, né, um pouquinho. Em 2010 foi um dos primeiros grandes marcos dele, né? Então, em 2010 vários paradigmas foram quebrados. Paradigmas em que sentido? Primeiramente, existia um detalhamento melhor dos componentes em si, né, de componentes distintos. Então você colocaria as arestas aparentes, coloração, texturização, algumas delas, né, mais coloração, e ajudava a visualizar a peça. Outra coisa muito interessante que aconteceu foi a migração da customização. Como assim? Antigamente, não sei se vocês lembram, algo já viram, quando vocês fizeram a expressão gráfica de VC, o AutoCAD ele tinha aquele fundo preto, né? E não sei se na época de colégio de vocês, a Unifor já trocou essa tecnologia. Antigamente, as nossas aulas elas eram feitas naquele quadro negro que a gente chamava, né? Um quadro verde escuro ou azul escuro, onde o professor escrevia lá no giz branco, e a gente tinha um caderno de folha branca que a gente escrevia lá na cor preta, né? Do lápis preto ou uma caneta azul, por exemplo. E toda vez que a gente olhava, né, o quadro negro, letra branca, e olhava para o caderno, fundo branco com a letra escura, essa troca de coloração, quando você olhava lá e olhava aqui para copiar ou para exercitar, você perdia raciocínio, você queimava neurônios, digamos assim, só para essa adaptação de coloração. E depois de estudos comprovaram que o aluno perdia rendimento em função dessa troca constante, né? De olhar para o quadro, olhar para o caderno. E nesse paradigma, nessa linha de raciocínio, nessa linha de estudo, os softwares hoje você consegue aí editar o fundo dele de forma que fica na cor que você deseja, você customiza ele para o seu melhor rendimento, para a sua melhor aceitação do funcionamento, né? Então, de 2010 para 2013 foi também uma virada de chave muito interessante, um outro marco dele. Aqui apareceu a prototipagem virtual. A prototipagem virtual, pessoal, nada mais é do que você aplicar texturas, sombreamento, jogo de luzes, você conseguia trazer uma realidade aumentada para o seu equipamento, aonde essas pequenas mudanças ajudavam na validação do seu projeto, ajudavam na aceitação do seu projeto. Então, quando você olhava um projeto lá do ano 2000, esse bloco cinza, e falava, pô, aqui está testado o nosso projeto, e você olhasse ele hoje lá, com a coloração mais distribuída, mais realística, né, o desenho, traz uma segurança tanto para o projetista, quanto para a equipe, quanto para o encarregado, quanto para o cliente, né, no quesito do software trazer essa realidade. De 2013 para cá, a gente coloca aqui um up da versão 2018, que é a que a gente usa na Unifor, né? E aí vocês falam para mim, nossa, se eu olhar esses desenhos, eu vou olhar esses desenhos no Google, né? Vejo uma imagem em rede social de uns desenhos desses. Isso é coisa de louco, né? Quem faz isso aí é um cara de outro mundo, ou é um cara que só trabalha nisso, é o cara lá da SolidWorks que faz isso. Não, vocês estão enganados se vocês pensarem assim. Isso aqui é um estado, digamos, vamos falar assim, não um estado, é uma capacitação que vocês hoje não têm, mas até o final da disciplina vocês vão estar aptos a fazer projetos desse tipo, ok? Posso falar isso com afinco por causa de dados e histórias, situações das turmas passadas, dos alunos que já passaram pela disciplina. Então, quando você olha um projeto desse, logicamente, o cara que desenvolveu um projeto desse, ele desempenhou tempo para chegar nesse nível, então você gasta tempo, né, desenhando, montando, aplicando todas as configurações, como também ele se dedicou ao software, né, a aprender ao uso da ferramenta. Nesse quesito de uso da ferramenta, eu gosto de fazer uma analogia do software com um jogo de videogame, por exemplo, né? Vamos pensar assim, se você baixar um jogo hoje aí no seu celular, ou você comprar um jogo lá novo para o seu box lá, né, de videogame, e você pegar e começar a jogar ele. Você joga hoje,
você vai ter uma evolução ali naquele software, naquele jogo, né? Tipo, você vai conseguir algumas coisas, vai morrer rápido, talvez. Não vai ter um sucesso. Você não vai passar de fase, digamos assim. Se você joga todo dia, você começa a evoluir, aprender, você vai pesquisando na internet, né? Algum código lá, alguma jogada, alguma coisa escondida, né? Com outras pessoas jogando, vendo como elas fizeram, para você evoluir e assim passando de fase e crescendo no jogo. Depois de um tempinho, você está expert no jogo já. Se você pegar esse mesmo jogo e jogar uma vez por semana, vocês concordam comigo que a evolução não é a mesma? Se eu jogo hoje, na próxima quinta-feira eu jogo de novo, já vou melhorar um pouquinho a mais, porque eu nem lembro o que eu fiz na primeira vez. Na terceira quinta-feira eu vou jogar de novo, eu já até perco a empolgação ali daquele jogo. Então o software é a mesma linha de raciocínio. Se você não pegar, depois que a gente instalar o software aí nas nossas máquinas, né, para a gente poder usar, se você não tiver uma rotina não todo dia, ó, quem puder todo dia, excelente, quem puder toda hora, melhor ainda, né? Mas se você tiver uma rotina de tempos em tempos, pegar o software, testar, desenhar uma peça, ir se exercitando, estudando, buscando lá na internet ferramentas, né, vídeos, links lá de como fazer aquela mesma ação, você evolui no software. Rapidamente, facilmente você chega nesses níveis de projeto. E aí, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma prototipagem virtual, ou seja, são diversas possibilidades aqui, ó, que o software traz para a gente, que a gente pode agregar valor ao nosso projeto. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo essa roçadeira aqui, né, um exemplo, e quando eu apresento para o meu cliente, eu acredito que vocês mesmos olhando falam, vocês têm um impacto positivo, né? Vocês olham assim, pô, o detalhamento dele está bacana. Você, quando detalha seu projeto dessa forma, você está menos suscetível a erros, né? A componentes que falham ou que não funcionam, não se encaixam. E aí, se seu cliente perguntar assim, pô, se ela fosse azul em vez de laranja, como ela ficaria? Você vai lá e edita rapidinho, deixa ela azul. Ah, se ela fosse amarela, edita, fica amarela. Então, você consegue fazer várias simulações e testar o seu equipamento antes dele ser um protótipo físico montado. A gente chama isso de prototipagem virtual. Aqui tem uma bomba em explosão, bomba de engrenagem, vista explodida. Aqui a gente vê um pouquinho mais de um detalhamento aí de correias, a parte de espelhamento, renderização. Pessoal, ou seja, isso aqui não é coisa de outro mundo. Isso aqui nós somos capazes e logo, logo estaremos aptos a fazer. A gente vai conhecer a ferramenta passo a passo aí até chegar lá. Tranquilo? Legal. Feito isso, falando um pouco do software, para a gente também poder usar o software com eficiência, existem algumas técnicas, né? Algumas literaturas de desenho, aonde existem algumas lógicas, né? Os procedimentos que você pode seguir que auxiliam você a desenvolver uma peça, né? Então, eu quero conversar um pouquinho isso com vocês hoje e depois mostrar a aplicação delas numa proposta de desenho. Então, por exemplo, antes de desenhar um objeto, né? Você, projetista, deve analisar quais os sólidos, quais as geometrias elementares que podem ser adicionadas ou subtraídas e que levam ao resultado final, que é a geometria do seu componente, né? Então, o que acontece? Quando você vai desenhar uma peça, tem três formas de você desenhar essa peça. A primeira delas é a forma positiva, que a gente chama. Essa forma positiva não é no pejorativo, nem qualificando positivo e negativo, tá? Mas vamos lá. Na forma positiva é a possibilidade ou a condição de adição de geometrias. Então, por exemplo, quando eu olho essa peça aqui, ó, né? Eu vejo que ela é um conjunto de geometrias normais, um quadrado de altura inferior aqui baixa, um quadrado e um cilindro, que quando encaixados geram a nossa peça. Para eu fabricar esse componente, por exemplo, a minha estratégia seria a positiva. Eu desenharia este retângulo, colocaria o material uma altura nele, depois nessa superfície desenharia esse outro quadrado, colocaria a altura dele, e em cima do quadrado desenharia esse cilindro, esse círculo que geraria um cilindro. E no final eu teria minha peça montada. Esse é o princípio de adição. Camadas de bolo a gente fala, né? Você vai adicionando lá um em cima do outro, um embaixo do outro e vai dando origem à sua peça. Existe a forma negativo. O negativo não é pejorativo, é apenas na caracterização de remoção de material. Né? Como assim? Remoção de material, você tem lá um bloco completo, e aí você vai, preciso fazer um furo nesse bloco. O furo que nada mais é do que um cilindro. Então eu vou desenhar um círculo e remover aquele furo. Consequentemente,
você vai remover o cilindro, vai gerar o furo. Se você analisar aqui positivo e negativo, podemos levar como exemplo nossos processos de manufatura, né? Então, vamos lá, você tem aqui, ó, por exemplo, uma funcionalidade de uma impressora 3D. Uma impressora 3D, você não tem nada na base dela e ela vai depositar material de forma a dar origem à geometria desejada. Então, ela insere só material necessário para a geometria. Já do lado negativo, você pode pensar na usinagem. Como assim usinagem? O princípio de usinagem é justamente o princípio de remoção de material. Então, eu vou ter um bloco maciço, preenchido aqui, que eu vou fazer, através de uma ferramenta de corte, um furo, cilindro, que eu vou remover, como se fosse essa região, e dar origem ao furo na minha peça. Se eu preciso fazer esse canal aqui, meia-lua, eu faço uma geometria que corta aquela geometria da minha peça. Ou seja, você faz de forma negativa, removendo o material. Tá? E também tem a forma mista, que nada mais é do que uma combinação de adição e remoção de material para um componente. Ah, professor, qual o melhor delas de usar? Adição, positiva, negativa ou mista? Pessoal, isso vai ser uma decisão sua como projetista. Primeiramente, em relação à sua aptidão. Tem gente que desenha melhor de forma positiva, tem gente que desenha melhor de forma negativa. Na grande maioria trabalha de forma mista, né, usando as duas possibilidades. E também estará associado ao componente que você está desenvolvendo. Então, dependendo da geometria do componente, é mais interessante você fazer por adição positiva, ou por remoção negativa, ou uma mista entre as duas, ok? Outro detalhe muito interessante, aí já é uma dica já de projetista para projetista, né? Quando você for trabalhar de forma mista, sempre dê prioridade inicialmente a adicionar materiais. Como assim adicionar materiais? Se você está desenhando uma peça, você coloca adição, coloca uma parte, coloca outra parte, aí você sabe que tem uma remoção de material ali. Você remove ela para depois continuar colocando partes. Pode ser que em algum momento, quando você inserir uma segunda parte, ela interfira naquele primeiro recorte de parte, né? Quando você inserir positivamente, ela pode interferir naquela parte negativa lá de remoção. E aí você vai ter que fazer a remoção novamente. Então, como sugestão e dica, eu deixaria para vocês colocarem todas as partes aditivas, somarem, né, as geometrias, depois fazer o acabamento removendo, ok? Logicamente, vai ser a sua estratégia de desenho, a sua caracterização dentro do desenho, beleza? Aí aqui a gente colocou 5 etapas para você desenvolver o seu projeto. Primeira coisa, pessoal, todo projeto requer uma estratégia por parte do projetista. Por onde eu vou começar, como eu vou começar, porque tem o posicionamento do objeto. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu peguei um grampeador aqui para usar como exemplo, mas, por exemplo, se você vai lá e abre o desenho técnico desse grampeador, quando ele vem na montagem 3D, a gente quer que ele apareça lá na posição dele de utilização, né? Ele pode estar assim, mas ele está na posição dele correta. Os componentes devem ser normativamente apresentados na posição de utilização. Ah, professor, mas tem um componente lá que não tem uma posição, ele fica pendurado lá na máquina, vira para todo lado. Então você, como projetista, vai escolher qual é a melhor posição para expressá-lo no desenho. Mas se ele é um carro, por exemplo, né, ó, vamos falar do grampeador. Se você fizer o desenho técnico dele aí, quando abrir ele aparecer assim, ou aparecer assim, ó, de ponta cabeça, você não entende, você não tem uma sensação de que está errado. Vou até usar um exemplo melhor. Você pega o desenho técnico de um carro. Quando você abre, o teto está no chão, as 4 rodas estão para cima. Você já não tem uma sensação de que aquilo ali, pô, tem alguma coisa errada, não é? Porque eu sei que o carro tem as 4 rodas no chão e o teto para cima. Ou seja, provavelmente a estratégia de desenho lá não foi a correta e ele acabou ficando naquela posição. Tá? Então, o posicionamento é um dos primeiros pontos estratégicos de você desenhar a sua peça. Por onde você vai começar, isso impacta lá no seu plano de escolha, da sua geometria. Vou mostrar isso para vocês já já. Origem. O que é a origem? A origem, todo plano cartesiano, toda área de desenho tem um plano cartesiano lá, onde tem a interseção dos eixos, eixo X, Y e Z. Né? Esse ponto de interseção é conhecido como zero peça ou zero máquina.
Corresponde aos pontos de coordenadas 0x, 0y, 0z. É a interseção dos 3 pontos. Esse ponto ele é fundamental estar expresso no nosso desenho e o nosso desenho ser associado a ele, referenciado em função dele. Por quê? Se você vai trabalhar aquela lá, uma nomenclatura aditiva, um IoT, uma internet das coisas, um EOS, internet dos serviços, por exemplo, e vai comunicar seu software com sua máquina operatriz, com seu centro de usinagem. E se aí o que acontece? Quando você levar o seu programa, exportar o seu programa lá do software para o CNC, ele vai pegar lá a sua sequência de desenho e vai transformar isso num código, código G. Esse código, ele precisa de uma referência para começar. A referência da peça seria o quê? Ele vai pegar o zero máquina. O zero máquina, para ele, vai ser o mesmo ponto zero, aqui origem, que você usou lá no seu desenho. Então, se você não usar sua peça distante do ponto zero, ou o ponto zero não está relacionado, dificilmente seu programa vai ter sucesso lá automaticamente. Porque aí você não vai saber qual o posicionamento, onde está a peça em relação à máquina. Tá? Então é fundamental você sempre trabalhar aí com uma referência em relação às origens. Aqui tem terceira e quarta etapa, são os desenhos de forma positiva, depois as formas negativas, né? E por último, pessoal, quando vocês forem desenhar, vou mostrar para vocês isso, primeiramente se preocupem com a geometria, depois com as dimensões. Se você desenha já preocupado com dimensão, você perde tempo, tá? Então, se eu desenho uma linha, já coloco a cota, segunda linha, outra cota, eu perco tempo de terminar o raciocínio de montagem dessas linhas. Montem o layout das linhas, depois você vai só colocando as medidas, ok? Para a gente entender isso, esse passo a passo, pular esse slide aqui, já explico já para vocês, eu coloquei o desenhozinho dessa peça. Lá no nosso AVA, né, ó, aqui, tem aqui, ó, peça 1 3D. Então, a peça 1 nada mais é do que o desenho técnico igual a esse que está aí na apresentação. Tem um PDFzinho dele lá, ó, você vai ter aí as dimensões dele. Como também coloquei para vocês o PDF 3D dessa peça já desenhada. Pessoal, a primeira característica que eu quero conversar com vocês sobre o PDF 3D. Primeira delas, quando vocês baixarem o PDF 3D, navegador, Windows Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, eles não abrem PDF 3D. Eles abrem um PDF normal, mas PDF 3D nenhum navegador abre, tá? Então você tem que abrir num programa de leitura de PDF. Quando você for usar um programa de leitura de PDF, ele tem que estar atualizado. Em que sentido? Alguns anos atrás, o PDF 3D não era uma realidade, então os softwares não suportavam essa tecnologia. E aí você tem que dar uma atualizada nele para você poder abrir o PDF 3D. Toda vez que você vai abrir um PDF 3D, ele é um pequeno executável. Então veja que ele não abriu o meu. Ele abriu, na verdade, essa barra aqui, ó, de questionamento, né? O conteúdo 3D foi desativado, você poderia ativar esse recurso somente no caso, confie no documento. Houver no caso, confie no documento, né? Então eu vou vir aqui em opções, confiar no documento e vou clicar na tela. Veja que apareceu um reloginho aí, ele está processando e vai aparecer a nossa peça no plano espacial. Está aí a nossa peça. Aí eu consigo girar, olhar alguns detalhes, né, algumas características. Mas legal. Então esses dois arquivos estão disponíveis lá para vocês. Tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenhar essa peça no software para que vocês façam o acompanhamento do desenvolvimento. Vou desenhar ela 3 vezes, 3 formas distintas. Nós vamos desenhar a primeira vez somente com remoção de material, um exemplo. Na segunda vez, somente com adição de material. E na terceira vez, com a forma mista, adicionando e removendo material. Vocês vão ver que no final o resultado é o mesmo. E aí depois a gente faz alguns comentários em relação às etapas, ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, só perguntar, a qualquer momento aqui pelo chat, ou abrir o áudio aí e fazer a pergunta, fiquem à vontade. A aula ela tem que ser bidirecional, beleza? Vamos lá. Quando você tiver instalado... Opa, pode falar.
Só um comentário que o senhor disse. Quando o senhor falou na aula passada que não trabalha mais com a definição de escala, foi o que o senhor disse, né? Isso. Hoje não existe mais isso. Não é que Porque... não... Ah, pode falar, desculpa. Não, pode falar, falei. É que hoje o quê? É porque hoje em dia, o que acontece? Antigamente, o que acontecia? A gente desenharia essa peça, veja que aqui, ó, nesse furo, não tem a dimensão dele, tá vendo? Uhum. E aí, o que você poderia fazer lá no real? Você ia pegar o seu escalímetro, aquela reguinha de escala, ou uma escala normal, porque ia ter lá o dígito da escala, né? 1 para 2, 2 para 4, como for melhor, 2 para 100, sei lá. Você ia medir esse diâmetro, multiplicar pela escala e achar o diâmetro real desse furo. Uhum. Mas isso acontecia quando as escalas eram feitas à mão livre, porque o cara respeitava efetivamente a escala do desenho. Entendeu? Hoje, quando você desenhar isso aqui no software, por exemplo, e eu colocar lá na folha, aqui no documento, essa folha aqui, ó, que é o nosso documento técnico, né, ó, você vê aqui tem um carimbo, né, da folha, Universidade de Fortaleza, desenho mecânico e tal. Se eu levar agora para minha impressora aqui do lado e imprimir, ele vai respeitar a escala da margem da impressora. Se eu mandar para você que você tem uma impressora diferente da minha, ela vai ter a margem da sua impressora. Entenda que ela vai fazer a escala em função da impressão. Ah, quer dizer então que hoje eu não consigo imprimir mais em escala? Você consegue. Mas se eu for imprimir um A4 em escala hoje, eu preciso imprimir ele num A3 e recortar. Entendeu? Sim. E aí você conseguiria respeitar algumas escalas. Então, como hoje a gente imprime rapidamente aí numa impressora, aqui na minha HP aqui, né? Se você tiver uma Epson aí, por exemplo, ou uma Brother, qualquer outro tipo de impressora, cada uma delas vai colocar a sua geometria, seu tamanho de uma forma diferente. Entende? E aí você não tem como respeitar a escala. Deu para entender mais ou menos? Entendi. Porque eu tive um problema uma vez que eu nunca esqueci. Vamos Tava lá. fazendo um trabalho no AutoCAD, sabe? Uhum. Só que eu tava fazendo o desenho certo, entre aspas, né? Eu tava fazendo tudo de acordo, só que a escala tava incorreta. Tipo assim, o desenho tava muito menor, era muito maior do que era pra ser, sabe? Mas aí, talvez, foi escala ou foi unidade de medida? Ixi, eu não sei dizer. Porque, tipo, o CAD ele tem tipo um zoom que você consegue dar, né? Você Isso, faz. Então foi justamente aí onde eu errei. Eu acho que eu ou entendi, tinha aumentado demais ou diminuído, sabe? entendi. Porque, tipo, você colocava lá, você digita o 12, ele vai lá e faz a linha, né? De 12 Isso, coisa. entendi. Só que eu não me lembro qual era a unidade que tava. Esse é um problema sério que às vezes acontece, tá? Então, Uhum. já ó, tá vendo como aconteceu com você? Quando acontece a primeira vez, você aprende e aí dificilmente você erra de novo. Mas o que acontece? Por exemplo, o nosso software, a gente vai configurar ele para milímetro. E aí muitas vezes a gente pede para o aluno assim, vamos criar uma peça. Aí ele pensa assim, vejo lá mais ou menos 3, vou colocar aqui 3 a unidade. Mas ele não pensa em milímetro, ele pensa, por exemplo, em centímetro, né? Então, 3 centímetros aqui, ó, né? É da ponta aqui até meu dedo. 3 milímetros é praticamente isso aqui, ó. E aí ele desenha lá 3 milímetros, achando que é centímetro, quando vai ver, tá do tamanho de uma formiga lá a peça, entendeu? Quando ela era para ter um Uhum. tamanho, um pote maior. Então, às vezes acontece isso. Não está associado à escala, está geralmente associado à unidade de configuração do software, entendeu? A gente, pessoal, tanto produção quanto mecânica e automação, nós trabalhamos em milímetros, tá? Quem trabalha em centímetro é arquitetura e engenharia civil, né? Nós trabalhamos em milímetros. Nós não temos lá 1 metro, nós temos 1000 milímetros, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando você olhar aqui, por exemplo, olha nessa medida 60, se você olhar aqui na nossa escala aqui embaixo, na escala não, desculpa, na nossa legenda, ó, unidade, ó, milímetro. Então aqui, ó, é 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros, né? Tranquilo? Essa é as que dá, às vezes, algum erro lá na hora do desenho. Tranquilo? Uhum. E caso eu consigo mudar, tipo, vamos supor, tem impressora 3D em casa e eu quero imprimir isso só que em centímetro. Eu consigo mudar esse tamanho da peça? Tipo, deixar em Aí é centímetro? um paradigma seu. Dá para você mudar o seu software aqui para você encaixar ele no na configuração lá, metro,
configuração como você achar melhor, entendeu? Uhum. Mas, se você achar melhor, você pode também usar essa multiplicação em função das medidas certas, né? Tipo assim, vou desenhar essa peça aqui, ela tem 60 milímetros, 6 centímetros, mas a minha impressora lá está configurada para tal unidade, aí teria que ver só o que cada uma conversa com a outra, entendeu? Ah, entendi. Mas é para ser Mas na você... escala, tipo assim, 1:1, você vai mandar lá, ela vai imprimir 1:1, entendeu? Uhum. Depois que você faz a peça, tem como você modificar o tamanho dela, né? Depois de o desenho feito ainda. Aí Ou não? entra uma coisa que a gente está discutindo justamente agora, que se chama estratégia de desenho, né? Uhum. Tem como. Por exemplo, você pode desenhar como se fosse uma programação. Como assim? Eu posso fazer essa minha peça aqui, ó, vou dar um exemplo muito prático disso. Suporte de televisão, esses de parede. Digamos que a gente dimensionou, projetou um suporte de televisão aqui. Aí eu tenho o mesmo tipo de encaixe para a televisão de 20 polegadas até a televisão de 60 polegadas. É uma diferença monstruosa em questão de tamanho, né? Então, você precisa ter, para de 60, os componentes um pouco maiores, e para de 20, menores. Só que a geometria é a mesma, o que muda é a dimensão dele. Então, eu posso fazer um desenho lá, um único desenho, e em vez de eu colocar a cota, eu coloco uma variável, entendeu? Todas elas em função de uma variável. Aí eu posso fazer essa variável, por exemplo, em função de 20 polegadas. Aí eu vou aqui, digito na meu parâmetro lá 20, todas as cotas alteram para digamos assim, o conjunto para a TV de 20 polegadas. Se eu colocar lá 30 polegadas, todas as cotas vão alterar para o parâmetro de 30. Se eu colocar 60, e assim sucessivamente, entendeu? Você tem que ter uma estratégia de desenho, mas dá para ser. Por exemplo, quando Entendi. você baixa um documento pronto de um fabricante, ele tem lá um executável que roda o seu desenho em função dos parâmetros que você coloca. Eu quero desenhar um atuador pneumático. Ele tem a carcaça, o êmbolo, o diâmetro estabelecido, mas o curso é uma opção do cliente. Qual o comprimento do curso? A hora que o cliente digitar lá o curso, ele pega esse valor e insere lá no desenho, ele edita essa parte e disponibiliza a peça. Deu para entender mais ou menos? Deu. Obrigado, viu? Tranquilo? Mas isso tudo é justamente onde a gente vai entrar agora. É o assunto de estratégia de desenho, né? Ou seja, você planejar na sua cabeça qual vai ser a sequência, o que eu vou precisar fazer para desenhar o meu componente, né? Aí, antes da gente falar aqui do desenho do componente, eu quero só mostrar para vocês o software. Quando você dá 2 cliques lá para abrir o seu software, ele vai mostrar aquela janelinha lá de varredura, né? Ele vai fazer uma análise, aí ele vai abrir essa tela para a gente. Pessoal, essa aqui é a versão estudantil, a mesma que vocês terão acesso, tá? Quando você abre o software, primeiramente, veja que ele é um software bem clean. Não sei se vocês têm conhecimento, ou já tiveram acesso a outros softwares. Antigamente, outros softwares, quando você vai abrir uma peça, começar um desenho, ele te dá lá dezenas de opções de desenhar. Desenhe com essa característica, desenhe com essa por superfície, por ponto, por polegar, por coordenadas, e aí abre várias opções. O SolidWorks, ele simplifica a sua vida. Ele disponibiliza para você essa janelinha aqui, ó. Ele te dá 3 opções: uma peça, uma montagem ou um desenho, tá? Mas só isso, pessoal, é o suficiente. Quando você desenha eu quero desenhar apenas uma peça. Eu venho aqui e desenho uma peça. Quero desenhar uma segunda peça. Eu vou lá no desenho e faço a segunda peça. Agora eu quero testar a peça 1 na peça 2. Você vem aqui na montagem, abre as suas 2 peças desenhadas e testa lá a peça 1 na peça 2. Né? Legal. Depois que eu fiz tudo isso, validei, eu preciso fazer a documentação técnica, os desenhos técnicos. Você vem aqui para a parte de desenho. Ou seja, com apenas essas 3 abas, você consegue desenvolver todo o seu projeto. Isso não é inferior a nenhum outro software, tá? Mas eu sei que tem uma parte lá que eu posso fazer um teste, uma renderização. Calma. Você vai renderizar a peça ou a montagem? A peça. Então você faz a renderização na peça. Mas então eu quero na montagem. Você vai lá e faz na montagem.
Então, tudo está apto no momento que você está. Isso é uma coisa muito interessante do software. Quer ver? Ó? Eu vou abrir ele aqui. É capaz de demorar uns 2 segundinhos ou mais aí, porque eu estou abrindo ele pela primeira vez hoje e eu estou com vários softwares abertos aqui. Então, eu tenho aí a transmissão, tenho o PowerPoint, tenho o meu editor de vídeo, que eu trabalho em conjunto. Então, tem várias coisas abertas no computador, mas ele roda. Tá? Primeira coisa muito interessante. Customizações do software, como a gente falou, né? Então, você está vendo aqui que meu fundo ele tem um degradê, né? Eu posso vir aqui, opa, e colocar um fundo branco. Eu quero trabalhar no fundo branco, quero trabalhar no fundo de outra cor, né? Ó, eu posso ir lá e ir editando ele em função das minhas aplicações. Vou usar esse degradê aqui que ajuda em algumas coisas. Outra coisa interessante, antes que vocês achem que é um problema. Se vocês olharem ele, primeira coisa, vejam que ele é todo em português. Ah, mas eu quero desenhar em inglês. Você vai lá e muda a linguagem dele para inglês, para russo, para chinês, coreano, como você quiser. Eu deixei em português, pela nossa didática da disciplina fica mais fácil. Então ele é um software em português. Legal. Veja que ele tem 2 opções ativas e um monte suprimida aqui, ó. Está meio transparente aqui. Ah, quer dizer então que a versão estudantil a gente não pode usar isso? Pode. Mas o software, ele te ajuda em várias ações. Te ajuda em que sentido? Antigamente, você ia usar um software desse, você tentava fazer uma ação e dava um erro. E aí você tentava de novo, dava um erro, aí você começava a falar, pô, esse software não funciona, o que eu estou fazendo de errado? Na verdade, talvez aquele erro é porque naquele momento você não poderia fazer aquela ação. Então, se você olhar aqui, ó, nós não temos nada desenhado, né? Nada. E aí tem a opção de cortar. Veja que ela está escondida. Por que ela está escondida? Porque não tem como eu cortar nada agora. A partir do momento que eu desenhar uma peça e ter como eu cortar, ela vai ficar ativa. E aí eu uso este recurso. Então, se o recurso está suprimido, é porque naquele momento você não tem nada apto a trabalhar com aquele recurso. O que está apto para a gente agora? Extrusão, 2 formas de extrusão, ou seja, de dar volume a uma peça. Ok? Quando a gente fala dos eixos cartesianos, aqui embaixo a gente tem, né, ó, os eixos, ó, se você olhar aqui, ó, x, y, z, né? Aqui não é o zero máquina, aqui é só um eixo de referência. Existem os planos, ó, planos dentro do nosso software. Esses planos, a interseção deles, vou clicar aqui em esboço, ó, não é isso que eu quero, só um minuto. A interseção desses planos, ó, desses 3 planos, que é o ponto zero. Então, eu tenho ali, ó, meus 3 planos. Professor, para que eu quero saber desses planos? Os planos são planos de referência para você desenhar a sua peça. Lembra que a gente falou lá que quando eu for desenhar uma peça, eu tenho que apresentar ela na forma que ela trabalha? Ah, mas eu não sei como essa pecinha aí trabalha, se é desse lado. Então, se eu não sei, como eu vou replicar ela, vamos replicar ela nessa mesma posição. Então, quando eu colocar lá na isometria, ela vai ficar igual a essa peça que está aí. E aí vem a nossa primeira estratégia de desenho. Então, eu vou desenhar essa peça para vocês, pessoal. Lembre-se, essa aula está sendo gravada, fiquem tranquilos. Se vocês não entenderem alguma coisa, podem perguntar. Se vocês acharem melhor, depois eu disponibilizo o link para vocês, como o link da aula passada já está disponível lá no AVA. Vocês podem assistir com calma, voltar e ir para frente e ver etapa a etapa do desenho e aí ir aprendendo aos poucos, tá? Então eu vou desenhar com calma, vou explicando as ações que a gente está fazendo, mas o que eu quero hoje é que vocês observem, vejam como funciona o software, vejam como a gente age dentro do software, a nossa estratégia de desenho. Interessante hoje é conhecer o software e a estratégia de desenho, tá? Então, quando eu analiso essa peça aqui, nós vamos desenhar ela agora com o princípio de remoção de material. Ou seja, eu vou fazer um bloco e só vou tirar geometrias, tá? Para remover a minha peça. Então, como que trabalha o software que se desenha na terceira dimensão, né, no espaço? Nada mais é do que geometrias bidimensionais nos planos que você aplica material depois a elas, né? Se você olhar uma caneta nessa vista aqui, ó, talvez fique pequena para vocês, mas é um círculo, né? Que quando você dá material, ela vira este cilindro. Ou seja, ela parte de um círculo que vira um cilindro. Nós vamos fazer esse raciocínio aqui. Então aqui, ó, se eu observar minha peça, eu tenho essa lateral dela aqui, ó, né?
tenho essa parte superior e tenho essa outra lateral. Se eu for observar essa parte aqui dela, ó, lateral, é como se ela tivesse desenhado aqui no plano direito, ó. Vou colocar na isometria aqui. É como se ela tivesse nesse plano direito aqui, né, ó. Se eu olhar a nossa peça nesse fundo aqui, ó, nessa parte, é como se essa parte tivesse desenhada aqui no plano frontal, né? Ah, professor, mas o plano frontal é a vista frontal da peça? Não. Ele só chama aquele frontal direito superior por analogia dele. Mas o software, a peça, quem determina qual é a vista frontal é o projetista, ok? Vista frontal é que traz maior número de detalhes. Nós vamos ter uma aula falando disso ainda, ok? Se eu olhar a vista superior aqui, ó, essa parte aqui de cima dele, né, ó, é como se ela tivesse paralela ou desenhada nessa parte superior aqui, né, ó, nessa aqui. E aí, como estratégia, agora eu vou analisar qual geometria, qual plano eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa lateral. Vou observar que ela é um retângulo com comprimento de 60, uma altura de 25 e um semicírculo aqui, ó, que vai de fora a fora, né? Legal. Lembre que eu estou fazendo o blank. Então, eu vou pegar aqui, ó, plano direito. Ele já selecionou o esboço e planificou para a gente. Então, por exemplo, eu vou sair aqui e fazer de novo só. Aí eu gosto de colocar na isometria. Então, eu venho aqui, ó, nas vistas, ó, orientação de vistas. Coloco aqui, ó, isometria. Clico aqui em esboço. E ele pede para eu selecionar qual dos 3 planos eu quero. Eu quero o plano direito aqui, ó. Aí ele vai planificar aqui para a gente. Minha peça lá, ela é um retângulo e um círculo. Vou colocar aqui. Pessoal, se preocupem com geometrias. Depois você se preocupa com dimensões. Se eu analisar minha peça lá, vamos começar a trabalhar alguns detalhes. Pessoal, vou tirar esse ponteirinho vermelho, que ele atrapalha aqui no desenvolvimento, aqui, porque eu tenho que selecionar algumas arestas. Então, eu vou tirar ele aqui, tá? Mas dá para vocês verem o mouse e acompanhar aí, ok? Então, eu sei que esse retângulo, ele vai ser tangente com esta curva, né? Que ela vai continuar aqui e fazer o semicírculo aqui. Então, ó, vou clicar na minha aresta, vou apertar Shift ou Ctrl, posso escolher qualquer um dos dois, clicar no meu círculo aqui, ó, e falar que ele é tangente. Pronto, fez o primeiro. Vou clicar aqui nesse círculo, clicar nessa segunda linha, falar que ele também é tangente, ó. Ficou lá. Se eu observar aqui, ele ainda está um pouco afastado. Por quê? Porque esse meu centro, ele está solto aqui, ó. Eu teria que colocar ele aqui, ó, alinhado com essa linha, né? Bom, tenho mais ou menos uma geometria parecida com aquilo lá, mas eu tenho planos sobrepostos aqui, né? Linhas a mais. Vamos aparar, ó. Aparar entidades. Geralmente eu trabalho com esse último. Vou remover esta aresta e essa. Ele vai dar um errozinho, porque ele vai falar aí que a gente está tirando, né, a geometria do retângulo. Não tem problema, é o que eu quero, eu desejo continuar. E ele já gerou aí para a gente mais ou menos aquela nossa geometria. Pessoal, primeiro dica também de projeto. Veja que as arestas estão azuis. Por que elas estão azuis? Porque eu não tenho nenhuma medida. Ó. Conforme eu mexo ele, ó, ele varia. Então vamos colocar as medidas agora para começar a amarrar a nossa peça. Um outro detalhe interessante que o software te ajuda muito. Entra naquela questão também da escala, né, que a gente tinha conversado agora. Vou vir aqui em dimensões, vou clicar aqui, ó, desse espaço para esse. Essa medida aqui, ela está 52, o nosso lá é 25, né? Não lembro se vocês, não sei se vocês lembram dessa ação no AutoCAD. Às vezes você estava aqui, você desenhava ela com 50, mas você queria ela com 200. Quando você digitava 200, ela estourava, né? Você tinha que dar um zoom out para você enxergar a sua peça, né? Por exemplo, aqui ela está com 50. Se eu digitar aqui 1000, será que ela vai explodir, ela vai sair da tela, vai ficar grande? Não, ele ajusta, ó, vou dar o 1000 e aí ele corrige. Logicamente isso ele faz na primeira vez, que ele leva a primeira proporção da peça. Se eu vier aqui agora e digitar 25, ele vai sumir a nossa peça lá, mas aí eu dou um zoom nela lá, ó, tá? Vou só reverter isso que a gente fez, na verdade, porque senão vai dar mais trabalho aí para a gente fazer
algumas coisas. Então, eu vou vir aqui, dimensão, ele vai estar com 52 ainda, porque eu voltei. E eu vou falar que ele vai ter 25. Olha lá, ele ajustou para 25 sem mudar a escala. Legal. Eu sei que desse centro até aqui, ó, que é essa aresta aqui, ó, ele tem 60, né? Ah, professor, eu já coloquei as medidas, mas as linhas continuam azul. Cuidado. Testa, clicou, ó, ela anda. A nossa peça ela tem que estar presa. Como que ela fica presa? Eu preciso referenciar ela em relação ao zero máquina. Então, por exemplo, qual é a posição zero máquina? Aí é uma estratégia sua, onde você achar mais interessante em função da sua produção. Pega aqui dimensão, então eu vou falar aqui, ó, que deste ponto até este seria metade de 25. Quanto é metade de 25? Metade de 25 é fácil você falar, mas se fosse 13,47, qual que é a metade? Putz, e aí? Ah, pega uma calculadora e calculo? Não precisa. Eu posso vir aqui na minha medida, ó, eu vou colocar 25 dividido por 2. Dou um Enter, ele já faz a conta para mim, como cota, né? Então veja que essas linhas já ficaram escuras, ou seja, se eu clicar nelas, elas não saem mais nessa posição vertical. Ah, mas aqui está azul, é porque ele ainda anda na horizontal. Ah, então o que eu preciso fazer para travar? Vamos colocar uma medida daqui para cá. Então, vou falar aqui desse centro até esta linha, vai ter metade de 60 ali, ó, 60 dividido por 2. Ah, podia dividir, colocar 30 direto? Poderia, sem problema algum. Veja que ela está toda escura, minha peça. Pessoal, isso aqui é o desenho bidimensional. Se eu colocar aqui na isometria, só para vocês verem, ó, vocês vão ver que ele é uma folha de papel aí, ó. Aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou só olhar meu projeto e vejo que ele tem uma espessura de 20 milímetros, né? Aí eu vou vir aqui, ó, em recursos, ressalto extrudado, e aí eu posso colocar material quanto eu quiser nele, ó, de um lado, por o outro, né? Logicamente respeitando aquele plano. Mas nós trabalhamos com exatas, né? Então eu sei que nosso comprimento é de 20, ó. Vou ali, digito 20, dou um OK, vou dar um OK de novo. Tá aí o nosso blank, nossa peça maciça na terceira dimensão. Vou colocar na isometria só para vocês verem, tá vendo essa geometria? Está similar aí mais ou menos à nossa peça. Logicamente, agora eu vou começar a remoção de material para dar origem à geometria dela. Por exemplo, vou estrategiar novamente o meu desenho. Veja que nessa superfície aqui que a gente começou, eu tenho um círculo. O pessoal não tem a dimensão do círculo, eu vou adotar a dimensão como 10 também, tá? Ele está alinhado aqui, ó, no centro dessa circunferência e tem um retângulo aqui. Legal, a altura do retângulo é 12, comprimento 28. Vou aqui no meu esboço, clico nele, vou clicar aqui ó, em esboço. Eu estou nesse esboço, eu vou deixar ele de frente para a gente. Vou vir aqui nas vistas, ó, e vou deixar ele normal, ó, para nós. Ficou aqui de frente. Me preocupo primeiramente com as geometrias, depois com as dimensões. Então eu sei que eu tenho um círculo aqui na frente e eu sei que eu tenho um retângulo aqui atrás, né? Ó, tá parecido com o que a gente vai desenhar aí, né? Ó, calma, vamos colocar as medidas. Então, por exemplo, ó, dimensão. Ele me falou lá que dessa aresta até essa, minha peça tem 28. Uma coisa muito interessante que eu não tenho como vocês observarem aí pela conferência, mas eu estou desenhando utilizando apenas o mouse e o teclado eu uso em duas situações. Para digitar a cota, como eu digitei 28, ou para botar os botões Shift ou Ctrl, tá? Para selecionar peças comuns, né? Diversas peças ao mesmo tempo. Então, todo software aqui a gente trabalha com mouse. Eu consigo dar zoom com o mouse, eu consigo mexer no plano com o mouse. Eu quero colocar na vista, eu venho aqui e coloco na vista pelos ícones, tudo pelo mouse, sem usar a outra mão, né? Então aqui, ó, ele falou que tem 28. Ah, mas a peça está mais curta. Posso falar que ele tem 28 também, que ele vai chegar lá no outro lado, ou como eu posso falar também que ele tem um pouco mais, vou colocar que ele tem 30. Já explico para vocês, não é problema isso. Eu vou cortar, tá? Essa altura aqui era 12, né, ó? Ah, agora eu quero ver a conta. Se eu tenho 12 e uma altura de 25, quanto seria de meio de cada lado aqui? E aí? Vamos fazer conta, né, ó? Como? Dessa aresta até essa, vou abrir aqui um parênteses.
eu tenho 25 menos 12, né? Aí eu vou dividir por 2 que eu quero na metade. Dividido por 2. Tá vendo a equaçãozinha aqui, ó? Enter. Olha lá, ele já ficou no meio e todo escuro, né? Ou seja, ele está travado. E esse nosso círculo, olha que interessante. Eu posso arrastar ele aqui para o centro e tentar encaixar, ou eu posso clicar nele, segurar o Ctrl ou o Shift, clicar nesse e falar que eles são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. Olha lá, legal, aqui a referenciazinha. Dimensão, a gente falou que ele ia ter 10, igual ao outro. Ele já está escuro aí, ó. Se você observar, desenhamos isso no plano aqui, ó, da nossa peça, na lateral. Vamos lá vir em recursos. Olha agora, ó, como ele ativou o corte, né? Por quê? Porque agora eu posso cortar. Aquela parte inicial do software não tinha como cortar uma peça. Corte. Vou colocar aqui 20, na espessura da minha peça 20. Legal. Deu 20. Olha aí nossa peça cortada. Aí vamos começar algumas eficiências de projeto. Como assim? Lembra que a gente comentou aqui agora há pouco que se eu fiz uma peça e eu preciso editar todas as medidas delas depois? Eu falei, pode, mas isso é uma estratégia de desenho? Vou dar o primeiro exemplo para vocês de estratégia de desenho. Veja que a gente cortou com a profundidade de 20. E aí, quando a gente foi montar a peça, a gente viu que ela não era 20. Ela tinha que ter, aqui a espessura dela, ó, botão direito, editar, um comprimento de 25 milímetros. Né? Óbvio que ela cresceu 5. Vou dar um OK. Legal. Opa! Ixi, meu corte ficou errado. Vou lá e corto de novo? Não. Se você tiver uma estratégia de desenho, você consegue corrigir isso. Em vez de ir no corte aqui, ó, botão direito, editar, eu colocar ele cego com a profundidade de 20, por exemplo, eu poderia colocar passante. E dar um OK. Veja que ele corrigiu. Se eu alterar agora o comprimento da minha peça para 200 e dar o OK, ele sempre vai cortar. Por quê? Porque eu coloquei com uma configuração de passante. Então, se eu voltar aqui para os 20 novamente, ele corta. Se eu colocar 1000, ele corta. Ou seja, estratégia de desenho. Ok? Temos aí a nossa peça, a primeira parte. Calma, não terminamos ela. Se eu olhar ela agora, ela tem esse furo e esse rasgo aqui, né, nessa parte superior. Esse rasgo ele tem 30, ó, desse ponto até esse, dessa aresta aqui, de interseção, né, do plano para a circunferência. Uma largura de 10, um furo de 10 centrado na peça, com uma distância de 10 daqui, diâmetro de 10. Legal. Vou selecionar minha superfície, vou clicar aqui em esboço, ó. Vou deixar ela normal para a gente. Então eu sei que, primeiro eu me preocupo com geometrias. Eu tenho um retângulo aqui na frente e tenho um círculo aqui atrás. Veja que eu não estou preocupado com dimensão agora. Estou preocupado com a geometria. A geometria está ok? Agora estou preocupado com dimensão. Dimensão. Opa, eu sei que esse diâmetro aqui ele é de 10. Legal. Vi que essa minha pecinha, ela tem daqui, do centro até aqui, ó, uma dimensão de 10. Legal. E que ela está no centro. Opa, qual é a minha largura aqui mesmo? Se você esquecer uma medida, você pode vir aqui, ó, vou desativar só a trena, tem aqui, avaliar. Quando você avaliar, você tem uma trenazinha. Clico na trena, venho aqui, clico na minha aresta, ó, ele me mede, ó. Opa, 20 milímetros, lembrei, legal. Fecho ela, volto lá no meu esboço, dimensão. Se ela tem 20, eu quero colocar ela no meio, então ela tem 10, né? 20 dividido por 2 aí. Aí veja que ele está com as arestas escuras, ou seja, ele está travado. Posso clicar nele e tentar arrastar, ele não sai da posição. Legal. E esse nosso retângulo aqui? Opa, esse nosso retângulo ele tinha uma espessura aqui, ó, de 10. Legal. Se minha peça tem 20, tem 10, pô, quanto é essa distância aqui, né, ó? Essa distânciazinha, ela é 20 menos 10. A gente sabe que é 5, pessoal, mas só para mostrar que a gente pode fazer conta. Dividido por 2. Opa, calculei alguma coisa errada aí. Ó, a parênteses, 20 dividido por 10. Não, 20 menos 10. Fecho parênteses, divido por 2. Pronto, chegou nosso 5 lá. E ele fala que daqui para cá tinha 30, né? Ó. Opa, legal.
Opa, ficou curto aqui, ó, se eu cortar aqui vai ficar uma peça aqui na frente, né? Então eu vou fazer apenas ela passar aqui. Ah, mas a aresta tá azul lá, não tem problema. Eu cliquei em sair do esboço, pessoal, só voltar aqui, foi mal. Não tem problema, tá? Outra coisa interessante, muitas pessoas têm o costume de fazer essa peça, depois ir lá e deletar as cotas. Pessoal, eu não recomendo vocês deletarem nenhuma cota, ela não interfere em nada, ao contrário, ela ajuda a manter sua peça na posição, e depois se você precisa editar alguma coisa, é só você vir editar. Tá? Feito isso, ó, vou colocar na isometria, veja aqui, recursos, corte, nós estamos só removendo material, passante, né, que eu aprendi que passante talvez seja a melhor opção aqui, e aí temos a nossa peça finalmente desenhada. Vou colocar na isometria, vou comparar aqui com a outra, veja que é a mesma peça. Tranquilo? Deu para entender nossa lógica aí, mais ou menos? Professor, pode falar. Se eu utilizar o teclado Ctrl Z, ele retorna para a situação anterior? Retorna, mas não recomendo. Eu recomendo você usar essa setinha aqui de cima, ó. Porque às vezes você dá um Ctrl Z, o software vai interpretar a comunicação e demora alguns segundos. E você acha que não foi, dá o Ctrl Z de novo. De novo. E aí quando ele volta muita coisa. Só que se ele volta, ele não avança de novo. Entendeu? Eu recomendo você trabalhar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Ele vai voltar lá para o meu esboço, né? Se eu vier aqui, eu posso até escolher para onde voltar. Cuidado, se eu voltar aqui para esse esboço da dimensão, ele vai apagar os anteriores, tá? Então, eu tô aqui. Mas se eu sair dele aqui, ele já vai... Ó, ele nem executou, ele apagou o corte, ó. Só vou ativar ele de novo aqui. Botão direito aqui, ó, editar, né? Corte. Ó, passante, eu vou ter que configurar tudo de novo. Ok. E aí ele voltou a peça. Eu não recomendo usar o Ctrl Z. Eu já vi muito aluno dar Ctrl Z lá, demorar, o software desse computador é um pouquinho lento. Aí dá Ctrl Z, quando vê, volta a peça toda. E aí, como eu vou para frente de novo? Não vai, perdeu. Entendeu? Outra coisa interessante, isso aí é para qualquer documento. Vão salvando. Veja que a gente desenhou tudo e não salvou nada, né? Sempre salvando, pessoal. Salve etapas aí, que qualquer momento pode ter um bug, alguma coisa aí, e você perder a referência. Beleza? Desenhamos essa peça removendo o material, né? É a única forma de desenhar essa peça? Não. É a melhor forma de desenhar essa peça? Não sei. Vamos desenhar ela novamente. Vou fechar aqui, ó, sem salvar, não quero. Vamos desenhar ela novamente, só que agora só adicionando material. Vamos fazer? Vou abrir aqui, ó, novo, peça, ok. Professor, uma pergunta. Pode falar? Uma vez eu estava desenhando no AutoCAD, aí de repente o programa chablau, aí o meu desenho foi para o espaço, né? Aí eu pensei que eu tinha perdido ele. Só que aí eu fui procurar no YouTube e tal, aí tinha um negócio assim que ele ia salvando automaticamente, não lembro se era de 5 em 5 minutos ou de 10, né? Aí eu fui lá e tal, eu consegui recuperar parte do meu projeto. Você tem que configurar aqui, entendeu? Mas o Solid também pode fazer, né? Faz. Tem gente que salva em 10 segundos, entendeu? Só que é aquela coisa, toda vez que você salva, é uma ação que o computador está fazendo. Eu recomendo você colocar só um tempinho maior, porque ele consome memória, né? Então, se você tem uma máquina um pouquinho lenta, ele vai, às vezes você está tentando mexer aqui, ele não vai, por que não vai? Aí ele está salvando, entendeu? Okay, mas ele tem essa salvar automático. Tranquilo. Beleza? Vamos começar aqui nossa estratégia agora apenas adicionando peça. Então, eu vou colocar aqui na isometria. Ó, é uma particularidade minha isso, tá, pessoal? Eu coloco na isometria, clico em esboço para enxergar os 3 planos. Se eu não fizer isso, quando eu clicar aqui, ó, deixa eu abrir até um novo aqui para não ter interferência. Se eu clicar aqui diretamente no esboço, ele vai aparecer o plano frontal. Ah, cadê os outros? Eles estão aqui, ó. Só quando eu coloco na isometria, eles vêm um espacial que eu consigo ver e estratégia para desenhar a minha peça. Vamos olhar aqui, ó, nosso desenho. E agora eu vou fazer um plano de desenho da minha peça apenas adicionando. Então eu vou condicionar algumas ações, porque eu só vou adicionar material, não vou remover nada. Como eu vou fazer isso? E aí, particularmente, vamos lá, ó, como eu vou estrategiar a nossa peça? Eu vejo que aqui, ó, desse centro até o final, ela tem 60. Esse corte aqui, esse rasgo tem 30, aqui tem 28. Então, eu tenho
uma espessura de 2 milímetros aqui no centro. Então, aqui no centro eu tenho um retângulo, um quadrado, um retângulo, de 20 de largura por 25 de altura e 2 milímetros de espessura. Como eu sei disso? Eu estou vendo as medidas, ó, 60 mais 28, menos 28 menos 30, sobra 2. Então, tem 2 aqui. Essa altura total é 25, essa largura total é 20. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu plano, aqui no meu sketch aqui, né, onde eu tenho os planos. Vou clicar no meu plano frontal. Ele planificou para mim. Vou começar a usar alguns outros recursos. Eu vou fazer um retângulo, só que em vez de eu fazer um retângulo aleatório, eu vou fazer um retângulo centrado, que eu clico no centro e arrasto, né? Vou colocar as dimensões, eu sei que essa largura aqui dele é 20, e essa altura aqui, ó, é 25. Recurso, ressalto extrudado, vou dar material a ele aqui, ó. Sei que ele tem uma espessura de 2 milímetros. Vou dar um OK. Vou colocar na isometria, tá aqui ele. Ó, tá parecido com a nossa peça? Tem nada a ver, né? Mas eu sei que isso aí é essa bolachinha do centro aqui, ó. Por que, pessoal, eu fiz dessa forma? Eu estou usando a técnica só de colocar material. Calma. Nós vamos fazer de outro jeito depois. Vou fazer agora essa aba aqui, ó. Eu vejo que ela é um retângulo, né? Que essa parte aqui é um retângulo, um semicírculo e um furo no centro. Ela tem uma espessura aqui de 10 menos 20, dá 10, dividido por 2 dá 5, né? O diâmetro aqui é 25, furo de 10, centrado com este, e a largura aqui daqui para cá vai ser 30. Vamos lá. Veja que eu vou selecionar essa superfície e vou clicar em esboço. Quando eu fizer isso e colocar aqui, ó, nós estamos trabalhando nessa superfície. Vou fazer aqui um retângulo agora com cantos, né, com pontos. Vou aproximar aqui do meu ponto, ó, que eu vou conseguir pegar um endpoint. Consigo pegar aqui um midpoint, né, ó. Pegar um endpoint aqui e vou arrastá-lo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que a gente está nesse plano que a gente selecionou, tá vendo, ó? Nessa lateral. Vou só deixar ele normal de novo aqui para a gente. Vou pegar o meu círculo, vou procurar o midpoint aqui, ó, tá aqui ele, vou clicar e vou arrastar até o endpoint aqui, né, ó, para ele já ficar no diâmetro. Veja que ele pegou até uma referência aqui de diâmetro. E aí eu vou usar um outro recurso. Vou selecionar essa linha, aplicar agora, vou segurar o Shift ou Ctrl, selecionar essa outra linha, e vou falar que elas são perpendiculares? Não. Paralelas? São, mas não é o que eu quero. Eu quero que elas sejam colineares, estejam alinhadas, né? Colineares. E foi para lá. Opa, né? Tem uma barrinha aqui do zoom, eu bati nela. Putz, mas eu tenho aqui ainda sobreposição, vamos cortar. Aparar entidades, não quero essa linha. Desejo continuar, não quero essa linha. Veja o que a gente fez, nossa geometria. Ah, mas ela tá azul aqui. Aqui faltam algumas dimensões, né? Ó. A gente viu que esse comprimento aqui, ele é 30, né? Putz, e agora? Calma, pessoal. Tudo é referência, não se assustem. Quando a gente olha aqui, eu vi que aqui está tangencial, mas aqui não está. Se eu selecionar a minha aresta do círculo, segurar o Ctrl, selecionar essa, e falar que elas são tangentes, opa, pronto. Toda escura, clico, arrasto, ó, ninguém sai do lugar, beleza. Temos um furo aqui no centro, estou até mostrando aqui já o centro aqui do círculo, né? Então eu poderia vir aqui, ó, clicar nesse centro, ó, arrastar ele numa geometria, agora dimensão de 10, tá aí ele feito, ó. Qual que é a espessura dessa peça? 5, né? Recursos, dimensão. Opa, não é para esse lado, eu posso inverter aqui, ó. Espessura de 5 milímetros. Cliquei. Ok. Tá aí a nossa peça. 1/4 aí, tecnicamente, da nossa peça, né? Ah, eu tenho essa aba do outro lado. Nós fizemos só esse lado. E do outro? Eu posso vir aqui, nesse plano aqui, ó, e desenhar ela. Ou eu fiz uma estratégia de desenho, sem falar para vocês, mas eu estou falando agora, que quando a gente fez aqui, ó, esse nosso primeiro esboço aqui, ó, que foi o retângulo, veja que a gente deixou o ponto zero máquina no centro. Consequentemente, quando a gente fez isso, o ponto zero é onde cruza x, y e z. Consequentemente, ao meu plano frontal, ele está ali, o meu plano direito e o meu plano superior também. O que eu vou fazer agora? Já que eu estou com essa peça desenhada e tem outro lado,
Eu vou espelhar. Espelhar. Qual o plano de referência? Plano direito. Qual recurso? Esse último que eu fiz aqui, ó. Dou um OK. Temos ele lá montado do outro lado. Se eu precisar editar, putz, esse furo aqui não era 10, era 20. Vamos voltar aqui, ó, no desenho onde a gente fez o esboço. Botão direito, editar esboço. Não é mais 10, ele é 20 agora. Ó. Saia do esboço, ele corrige e, consequentemente, corrige o outro. Ah, professor, mas eu queria que corrigisse só um, não o outro. Então, cuidado. Na sua estratégia, você não pode espelhar. E quando você espelha, você está dizendo que um lado é espelhado do outro. Se você tem que editar um e editar o outro, você faça outra geometria do outro lado. Tá? Vou só reverter aqui ó, o diâmetro para 10, que seria o correto. Temos aí um lado da peça pronto. Veja que a gente só está colocando material, não estou tirando nada. Né? Desse lado aqui agora, vamos olhar aqui nossa peça. Se eu observar ela aqui, ela é um retângulo, né, que está nessa superfície, eu poderia criar ele aqui. Igual eu criei essa aba. Mas se eu criar esse retângulo aqui, como eu vou fazer o furo? Eu teria que tirar material. Não posso tirar material. Ah, mas se eu vier nesse plano de cima, eu posso desenhar ele aqui com o furo e colocar uma espessura nele de quanto? 25 menos 12 dividido por 2. Dá o 6,5 lá. Então, olha aqui, ó, vou pegar essa superfície superior. Tá aqui ela. Deixei ela normal pra gente. Vou clicar aqui, né, ó, no esboço. Retângulo. Vou pegar aqui o cantinho, ó, vou arrastar até aqui. Ah, uso muito o ESC também, viu, pessoal? Só para sair do comando. Eu estava aqui no comando, quando eu dei um ESC, ele saiu. Mas eu poderia, tipo, estar no comando e voltar lá, clicar no comando que ele sai, tá? O ESC eu também uso, eu acabo usando, eu particularmente. Vou falar que essa peça e Ctrl essa são colineares, ou eu posso falar que a dimensão dessa aresta é 20. Que é a largura da minha peça. Né? Este comprimento aqui vai ser 28, né, que ele tem. E nós temos um furo aqui, ó, né, dimensão daqui para cá 10, diâmetro de 10. Putz, ele tá azul ainda. Por quê? Tem dúvida? Vai lá, clica e arrasta. Não, até que ele não tá andando. Ah, tá, ó. Aí, ó, tá solto aqui, né, ó. Então, eu posso falar, por exemplo, como aqui está meu midpoint já na posição, que esse ponto, seguro Ctrl e o zero máquina aqui, ó, estão alinhados verticalmente. Estão alinhados aqui, ó. Vou colocar só na isometria para a gente ver, ó, tá aqui ele desenhado nesse plano. Recursos, material, ressalto extrudado. Não é 5, é 6,5, né, ó. Ah, mas para o outro lado, só inverter aqui, ó. Tem uma setinha, inverter a direção. Ok. Legal, fizemos a nossa abinha. Posso desenhar ela aqui de novo? Posso. Como eu posso vir espelhar de novo, né? Porque, estrategicamente, nós deixamos aqui o nosso plano superior, ó, no centro da peça. Então, tá ele aqui já selecionado. Vou clicar em espelhar, ó. Qual recurso eu quero espelhar? Eu posso abrir aqui minha árvore de produto. É esse último ressalto que eu fiz. Ó. Ok. E fizemos a nossa peça apenas adicionando material. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que independente da peça, não existe uma única forma de ser desenhada. Tá? Qual a melhor forma de desenho? A melhor forma é que você, projetista, está apto, tem aptidão, se sente mais seguro em fazer. Por exemplo, vou desenhar ela agora pela terceira vez. Agora, eu, André, sozinho desenhando. Em que sentido? Como eu desenharia ela no meu dia a dia, tá? Então, por exemplo, vou abrir uma peça aqui. Eu vou até trabalhar um pouquinho mais rápido, só para o nosso horário, tá, pessoal? Isometria aqui, esboço. Opa, cliquei lá no recurso. Isometria, esboço, plano direito. Eu sei que a minha peça, ela tem aqui, ó, vou fazer um retângulo, usei o retângulo centrado. Sei que eu tenho um círculo aqui na extremidade, ó. Professor, só um minutinho. Pode falar. Naquela hora o senhor definiu o zero máquina quando o senhor apertou ali no centro, né? Tipo, Isso. aí já tá definido, né? Eu defini já aqui já. É a primeira operação, quando a gente referencia o primeiro esboço, já é a referência para tudo. Uhum. Entendeu? Que nem esse meu tá aqui, ó. Não vai sair daqui.
Sim, sim. Tranquilo? Aí, ele Pode tá no falar. meio dos planos, né? Aqueles 3 planos que você falou, né? Esse Isso, eu ponto. coloquei a peça no meio estrategicamente. Eu vou fazer uma outra mudança aqui já já, que você vai ver também que vai ser estratégia em Uhum. relação à adição de material. Entendeu? Uhum. Ó, temos o círculo. Ah, eu tenho um recorte aqui atrás também, né? Mais ou menos assim. Ó, viu que tá mais ou menos na geometria? Vou aparar as entidades que eu não quero. Não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero esse. Não quero essa linha. Cuidado como tem as linhas de chamado, ele corta um pouquinho antes aqui, ó. E não quero esse. Legal. O que falta aqui na minha peça, além da geometria? Eu tenho mais um furo aqui, então eu tenho um círculo aqui, ó. Legal. Dimensões, né? Eu sei que esse comprimento aqui é 60. Sei que essa altura daqui para cá, ó, é 25. Ó, se vocês observarem, ela tá meio torta aqui, ó, porque aqui não tá com 30. Se eu olhar, ó, se eu for medir, 60, ó, 57. Por quê? Eu poderia corrigir com medida. Poderia. Ó, ficou igual. Como eu também poderia corrigir, eu vou deletar aqui, ó, essa cota, eu poderia corrigir aqui, ó. Esse círculo com essa linha, tangente. Ó lá, já corrigiu. Sei que essa minha dimensão aqui, ó, é 10. Ele já está no centro. Sei que essa minha altura aqui, ó, é 12, né? Sei que essa minha altura daqui para cá é os 25 menos 12, fecho parênteses e divido por 2, que dá o 6,5. E esse comprimento aqui era 28. Veja que a gente fez aqui o perfil lateral da nossa peça. Esse aqui, ó. Esse sou eu, André, desenhando, é a forma que eu desenharia. Olha aqui, ó, a jogada de referência. Recursos, ressalto estrudado. Aqui, veja que se eu estrudar ele 20 para cá, o zero máquina vai ficar aqui nessa lateral. Em vez de eu estrudar ele com medida, vai ter a medida de 20, só que eu vou usar um recurso aqui, ao invés de cego, que é da medida, é plano médio. Automaticamente ele vai dividir 20 em 2. Ele vai colocar metade de um lado, metade para o outro. Ah, é fácil porque é 20, ele sabe que é 10 e 10, mas ele calcula. Se fosse 13,73, ele ia dividir 13,73 no meio. Ele calcula isso, tá? O nosso é 20. Ok? Veja que a gente já tem aqui uma geometria da nossa peça, tá? O nosso zero marking está aqui no centro. Seleciona essa superfície, esboço. Deixa ela de frente aqui pra gente. Aqui em cima o que eu tenho? Um recorte, um retângulo. E aqui atrás eu tenho um furo. Olha o meu zero máquina aqui no centro, ó. Opa, eu sei que esse ponto e o centro da minha peça estão alinhados verticalmente, que esse meu furo tem um diâmetro de 10 milímetros e que daqui para cá ele tem 10. Ficou escuro, legal. Essa minha medida aqui é de 10. Daqui para cá, opa, eu selecionei só uma, né? Vou deletar ela aqui. Dessa linha até essa, ela tem 5. E deste ponto até esta aresta, tem 30. Não saiu aqui, vou sair do ESC, vou crescer ele aqui. Recursos, colocar só a geometria para vocês observarem. Corte, passante. Ok. Temos aí a nossa peça desenhada. Veja que eu fiz uma mesclagem de adição e remoção de material. Com 2 operações, a gente desenha uma peça. Ou seja, pessoal, qual a melhor estratégia? É a que você sabe usar. É a que você sabe desenhar. Tá? Essas 3 formas que a gente fez, é a única forma de fazer essa peça? Não. Você pode fazer essa peça em diversas formas possíveis. Ok? Dentro do nosso material didático, quando vocês olharem lá, cadê? Aqui, foi mal. Tem aqui, ó, peça tutorial 1. Quando você abrir essa peça tutorial 1, vai abrir justamente essa pecinha aqui. É uma pecinha que eu vou deixar, ela está em PDF 3D, opções, confiar, clico no botão. É uma pecinha que eu vou deixar para vocês desenharem. Ah, professor, se eu desenhar uma fácil e deixou essa aqui difícil para a gente, calma. Eu não cheguei a comentar ainda hoje, mas eu já falei para vocês que o SolidWorks futuramente vai ser seu novo melhor amigo, não vai? Sua melhor amiga aí. Qual é a característica disso? Dentro do software, todo software ele tem um tutorial.
Ah, professor, mas tutorial é aquela coisa chata que eu leio o PDF, aí eu não sei como fazer, eu tenho que ir lá, procurar, tal. Calma. O SolidWorks, ele tem um tutorial dele. Vou fechar aqui minha pecinha. Se você vier aqui, ó, na setinha aqui, ó, tem interrogação de ajuda. Na setinha, tutorial SolidWorks, vou só trocar a tela aqui, que ele abre uma outra tela. Ele vai abrir a sua tela dessa forma aqui, ó. Um lado vai ter o SolidWorks, do outro o tutorial. Pessoal, vejam isso que é interessante. Já já vocês colocam os nomes aí. Introdução ao SolidWorks, você vê algumas ferramentas, né, algumas ações. Técnicas básicas são outras lições. Técnicas avançadas, avaliação do projeto, assim por diante. A gente vai aprender passo a passo. Introdução, veja que é aquela nossa primeira peça lá que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão começar a fazer esse tutorial. Criar uma peça. Pessoal, vocês precisam ler o tutorial, tá? Essa é a única coisa que eu peço para vocês. Leiam com calma, vai indo. Aí vai ter a opção aqui, ó. Tá até atrás do meu rosto aí, mas tem aqui, ó. Minha primeira peça. Deixa eu subir um pouquinho aqui que vocês vão ver ela. Aqui. Minha primeira peça. Só um instante. Minha primeira peça. Né? Para a primeira peça, tá o clique em novo. Pô, onde é o novo? Clica aqui no novo. Olha lá na tela piscando, vocês estão vendo? O tutorial está alinhado com o software. Então, clique em novo. Onde está o novo? Está aqui, ó. Clique em novo. Ele vai abrir aquela nossa janelinha aqui, ó. Ele abre na outra tela agora. Se for o primeiro documento criado, você vai na caixa de diálogos aqui, ó. E vai aparecer uma caixinha de diálogos. Você vai escolher milímetro, grama, segundo. Sistema internacional, tá? Se já tivesse configurado igual o meu, você vai vir aqui em padrão ANSI, né? Só descer aqui um pouquinho. Clique em peça. Clique em OK. OK. Quando eu olhar aqui, acabou. Próxima etapa. Selecione ressalto base estudado. Onde está ressalto base estudado? Clica nele. Olha ele clicando lá na tela. Calma que vai aparecer para vocês. A frequência é diferente aí. Olha aí, ó, piscando. Viram? Clico nele. Leio, superiores, e olho aí o plano, né, o que ele pede e tal. Clique em círculo. Cadê o círculo? Olha lá o círculo piscando. Estão vendo aí? Vai chegar. Olha aí o círculo piscando. Clique em círculo. Mova. É aqui. Mova o círculo até a origem. No ponteiro, tal. Clique e posicione o ponto central. Pá. Se assim, sucessivamente, você vai montando a sua peça, passo a passo, até lá no final, você chegar, calma que vai chegar, tem que passar aí, vocês vão chegar lá na pecinha final, tá? Ou seja, o que vai ficar de missão para vocês para terça-feira? Dentro do Unifor Online, isso aqui é a tela do tutorial que a gente estava mostrando agora, que faltava apresentar o slide. Dentro do Unifor Online, lá no material didático, se vocês observarem, tem a apresentação, PowerPoint que a gente desenvolveu hoje, peça tutorial 1, peça 1, que é a pecinha lá que a gente desenhou, está aqui, né, o documento. Ele não mudou de tela, só um instante, pessoal, erro meu. Veja aí na sua tela que tem a apresentação, a peça tutorial lá, só para você ver o PDF 3D dela, a peça 1 que a gente desenhou hoje, está aqui, a peça 1 3D e o roteiro de instalação do SolidWorks. Amanhã vocês estarão recebendo aí a chave de ativação, vocês instalam o software, ok? Pessoal, 2 recadinhos. Primeiramente, coloquem lá no chat, não esqueçam aí como já estão colocando o seu nome lá para a gente poder gerar o relatório de frequência. Em segundo, alguma dúvida, crítica, sugestão sobre a nossa aula de hoje? Não, professor, foi tranquilo. Legal. Pessoal, eu sei que a gente mostrando aqui é uma forma, né? O software e tal, vocês precisam exercitar. Então, vocês estão recebendo um novo joguinho aí hoje. Vamos começar a jogar no fim de semana, nos tempos livres, começar a estudar. A gente vai evoluir nesse software, ok?
Pessoal, qualquer dúvida, estou sempre à disposição nos nossos meios de comunicação. Então, a gente tem lá nosso grupo de WhatsApp, ferramenta Torpedo do Infor Online, tem um chat aqui do Ava, mas eu não sei usar ele ainda, a gente vai aprendendo qualquer coisa. Mas, no mais, eu agradeço a atenção de todos, bom fim de semana, nos encontramos na aula de terça-feira, ok? Pessoal, não esqueça de colocar o nome. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Tchau. Bom fim de semana. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite.